Oi, pessoal, olá, tudo bem? Então, agora que a gente já viu sistemática, reprodução e o grupo basal das angiospermas, vamos avançar para o grupo das monocotiledôneas, tá? Esse grupo aqui a gente não consegue fazer a prática usando material estéreo porque não tem chave disso, tá? Aqui a gente vai fazer aula prática mesmo com as fotos e tentar identificar o material do herbário virtual de vocês, mas não dá de fazer aula prática deste grupo, tá? Então, agora a gente vai ver a ordem Alismatalis, e a ordem Dioscorialis, especificamente, tá? Bom, o que a gente tem, na verdade, em monocotiledônia, né? A gente tem aqui um grande clado, né? Ele diverge é, cedo, depois a gente vai datar alguns grupos. Eu vou falar novamente sobre as características de uma monocotiledônia, mas provavelmente o grupo irmão de todos os demais é a Coralis, tá? Com uma família Corácea e um gênero Acorus. Eu vou mostrar rapidamente só para vocês reconhecerem, tá? No geral, isso aqui tudo mantém um grão de pólen monossulcado, que seria uma característica que também está presente lá em alguns grupos basais. Então, seria uma característica até plesiomórfica, tá? Mas que acabou sendo fixado nesse grupo e a gente pode usar para identificação. Então, o que eu vou destrinchar para vocês, né? Hoje a gente vai ver a Lismatalis e na sequência Dioscorialis, que é uma ordem bem pequena, tá? Pandanálise eu só vou ilustrar, assim, Velociaceae até é bem comum no Brasil, mas não no sul do Brasil, tá? E Ciclantace tem no Parque São Francisco, mas é uma espécie. Então eu só vou mostrar para vocês, tá? Alismatalis, sim, eu vou falar de algumas famílias que são bem interessantes. Petrosavialis eu não faço a mínima ideia do que seja, tá? Porque isso não ocorre aqui. Lilialis, a gente foca um pouco, especialmente em Austromeriaceae, Liliaceae, que agora não ocorre mais no Brasil, e Smilacaceae. Asparagales, só pelo tamanho, vocês já tem uma ideia da importância dessa ordem, tá? Aqui a gente vai ver bastante coisa. Amarilidaceae, Iridaceae, Asparagaceae, Hipoxidaceae e Xanthorrhaceae, ou seja, a gente vai ver todos, tá? Me fugiu aqui. Ah, Orquidácea. Orquidácea, provavelmente quem vai lecionar para vocês vai ser o Bruno, um colega meu lá da UFMG. Quando eu estava no doutorado, ele estava fazendo mestrado, agora ele faz doutorado com um grupo dessa família, tá? É, e vai explicar um pouquinho melhor para vocês, né, já que ele conhece o grupo, tá? Arecales tem uma única família, Arecaceae. Quem vai falar da família para vocês é o Guilherme Alves Elias, que é um colega meu ali de Criciúma, fez uma tese trabalhando tanto ecologia quanto taxonomia da família, né? A gente trabalha bastante em conjunto, publica junto. Então ele vai dar uma aula de palmeira para vocês. Poales, eu pedi para o professor Luiz Funes, né, que está fazendo doutorado lá na UFSC, porque ele conhece bastante, tanto Poales quanto Ciperácea. Ele já deu o curso na Semana da Bio. Então, esses grupos graminoides, ele vai dar aula, vai gravar aula para vocês. Eu vou falar para vocês de bromeliácea, tá? E, eventualmente, uma outra dessas pequenas famílias. Comelinalis, a gente tem alguns especialistas. Eu contactei a Lidiane Aona, que é minha colega lá da Bahia. Ela sempre manda as samambaias lá para o herbário para a gente depositar na coleção. Então ela vai fazer uma aula para vocês de Comelinaceae, que é a família que ela trabalha há muito tempo, né? E por fim, Zingiberalis, eu vou tentar mostrar aqui algumas coisas com a ajuda do Funes também. Tá? Então aqui a gente vai ter a interação com outros professores. Já que eles entendem um pouco mais, né, então vai ser uma aula legal para todo mundo. E vejam, né, que assim, a gente não tem grandes grupos, assim, não tem como nas Eudicotiledôneas um grupo de rosídeas e asterídeas, né? A gente não tem uma divisão, tá? É muito claro, exceto as comelinídeas, né? Que seria esse grupo de Poales, Comelinales e Zingiberales, tá? O resto não há essa segregação muito clara em dois clados bem definidos, tá? Eu quero deixar isso claro. Então, mono a gente acaba vendo nesta sequência. O Review Chase, no artigo que propõe ali uma classificação e a gente acaba usando ele para superordens, né, como vocês já viram, eles propõem a superordem Liliane. Tá? Então, todas as monocotiledôneas estão numa única superordem, o que é fácil. Eu olho para minha cara em vez de olhar para a câmera. Todas as monocotiledôneas estão na superordem Liliane. Tá? A lista de nomes é enorme, tá? Eu só dei um print num pedacinho aqui. Continua, vocês podem ver lá no artigo. Bom, quais são as características gerais das monocotiledôneas? Vamos olhar isso de novo, né, para relembrar um pouquinho. Folha com nervura paralela. Eu vou, no próximo slide, mostrar a exceção, mas no geral aquela nervura bem paralela. Raramente pinnada e palmada, tá? Em ambientes mais sombreados, que eu vou discutir um pouquinho mais. No geral,
as folhas de monocotiledônia elas se originam da base do primórdio foliar, do meristema, e não no ápice, como nas eudicotiledôneas, tá? Isso é uma característica bem até marcante. Um cotilédone, então, monocotiledônia. Aí tem um plastídeo do membro de tubo crivado com corpúsculos proteicos triangulares. Lembra aquele cristal de oxalato de cálcio ou algo parecido que tinha em algumas células? Eu mostrei um slide na aula de sistemática, então, é isso, tá? Só que ocorre também Saruma e Azarum, que são dois gêneros de Aristolochiaceae. Então, essa é uma característica provavelmente que existia, né, em algum ancestral, os outros perderam e ficou fixo em monocotiledônea. Não tem todos os grupos também, né? O caule com feixe vascular disperso, né, que a gente chama de atactostélico, tá? Que também está em Piperaceae nymphaeaceae, como eu já discuti isso com vocês. As raízes adventícias, porque ela se origina não do eixo hipocótico radicular, né, a ponta lá aborta e daí isso vem do que seria um caule. E um perianto trímero, geralmente, com pétala e sépala. Ou tépala, ou nada, tá? Mas no geral, a flor base é trímera, ok? Bom, tem umas folhas um pouquinho diferentes. Eu falei que elas geralmente são paralelas, né? Simples, com uma única exceção que eu vou mostrar para vocês na sequência, que é uma família muito estranha. Ela tem muitas exceções, na verdade, mas é uma monocotiledônea. No geral, como eu falei, a venação é tipo aquela da folha de milho, né? Bem clássica, ou de qualquer gramínea, mas isso aqui, né? Família do antúrio, por exemplo, é muito comum. Essas venações padrão mais reticulado, tá? São provavelmente reversões, ou seja, o ancestral tinha folhas paralelas, né? E houve uma reversão para uma característica ancestral por conta do ambiente florestal. Antúrio geralmente ocorre em ambiente fechado e florestal. Precisa ter uma folha um pouco maior para, inclusive, captar luz, energia, né? Então, provavelmente foi uma reversão que aconteceu na seleção dessas espécies, tá? E, no geral, essas plantas nunca têm margem glandular serreadas, tá? Geralmente a margem é lisa. Às vezes tem uns dentinhos meio espinhosos. Mas, no geral, aqui a gente vai encontrar folhas lisas, ok? É uma característica também de monocotiledônea. Bom, só para vocês reconhecerem que seria uma coraça, depois eu vou mostrar uma foto. Essa é a primeira, é o grupo irmão, provavelmente, das monocotiledôneas. Eu nunca vi um Acorius, tá? Mas são semelhantes às aráceas, que é a próxima família que eu vou dedicar bastante tempo para explicar por vocês, né? Porque elas têm algo como o Spatz spata, tá? Eu vou falar disso na sequência. As folhas são um pouco diferentes, tá? Elas são unifaciais, ensiformes, e as sementes são perispermadas, tá? E endospermadas. Ou seja, o que é perisperma? Ela não tem só o endosperma presente. O nucelo, que vocês lembram lá do presente no megasporângio, ele também se desenvolve como um tecido nutritivo, tá? Isso é característico delas. E ela tem óleos aromáticos. Aqui tem um Acorius. Deixa eu só voltar aqui. Quero chamar a atenção para essa flor, tá? Nesse eixo aqui. Triloculada. As coisas trímeras ficam, ó, 6 estames no geral, tá? É, e um ovário súpero. E a planta de banhado, tá? Aqui a gente já pode ver, isso aqui é Acorius americanus e Acorius calamus, flores androginospóricas no geral. Bom, esse é a Coralis, tá? Só para ilustrar, nada muito específico como eu comentei. Agora a Lismatalis não, a Lismatalis a gente vai ter bastante coisa aqui, melhor focado, né? Eu vou destacar para vocês a Lismataceae, Araceae, Hydrocaritaceae, Potamogetonaceae, que sempre trava a língua. Tá? As demais são muito pequenas, tá? Assim, nada muito significativo. Então vamos focar nessas famílias. Quais são as relações? Né? Provavelmente a Araceae diverge primeiro, até porque ela é um pouco diferente das demais. Tá? Aí vem um grupo que não está bem resolvido, né? Com o Hydrocaritaceae. Tá? Vocês já vão reconhecer quem são essas plantas quando eu mostrar. Várias outras famílias pequenas. Esse quadro do APG ele nunca tem todas as famílias, ele tem as principais, tá? E aí a gente tem aqui Potamogetonaceae junto, ok? Então eu quero mostrar um pouquinho esses grupos para vocês e a Araceae, na verdade, com uma circunscrição um pouco mais ampla já. Eu esqueci a Alismataceae. Esse grupo tudo hoje incluso em Alismataceae, que é a primeira família. O que a gente tem na ordem Alismatalis, tá? Aqui, só para destacar um pouquinho as famílias que eu vou chamar um pouco a atenção, né? São 13 famílias no total, 3.300 espécies. Esse grupo aqui, que vai ter Hydrocaritaceae e Elismataceae como um todo, geralmente tem um perianto reduzido ou ausente, o poleína perturado e sem exina. Perdão, essa linha tinha que estar aqui, ó, em Araceae.
porque é aqui que a gente tem perianto reduzido ou ausente, tá? Geralmente elas são aclamídeas. As plantas, no geral, são aquáticas, caule lacunoso e flutuante, com exceção dos atúrios, tá? Com exceção de arace, isso aqui tudo está na água, embanhado ou eventualmente mesmo imersa, tá? Então vamos lá de novo. Arace com perianto reduzido. A lismatácea, a gente já vai ter um perianto com cálice e corola, mais ou menos 6 estames e 3 carpelos, né? E uma placentação mais laminar, tá? Este grupo aqui. Mas não é só Potagemonas que está indicando aqui que são aquáticas, né? As alismatáceas todas são aquáticas e de banhado. E hidrocaritácea também, que já dá de fedendo água. Mas vamos destrinchar, né? Bom, o que caracteriza isso, né? Tanto sequência de DNA quanto morfologia do caule. Há uma série de escamas diminutas no caule que caracteriza a ordem Alismatalis. As antraeras são estrórsas, eu já vou mostrar o que é isso, tá? O embrião é verde e bem desenvolvido. E o caule tem, além daquelas diminutas escamas, né, podem ser ou escamas ou pelos glandulares na base interna da bainha foliar e dos nós, tá? Não só no caule. Então, não está exposto só no caule, mas na base interna das bainhas foliares. Esse grupo tem bainha, tá? É bem característico. Como eu falei, são frequentemente ervas aquáticas ou semiaquáticas. As flores são reunidas em panículas ou espigas, tá? E o endosperma, na maioria dos casos, é elobial, eu já vou falar o que é isso também, muitas vezes ausente nas sementes maduras, tá? Porque já foi consumido. O que é uma flor estrórsa, né? É que as anteras, em vez de estar apontando para dentro onde está o gineceu, seria as entrorsas, as anteras estão inversas, né? Apontando para fora, tá? Então isso é uma característica da ordem, geralmente ter flores estrórsas. E elobial, o que significa? Esse endosperma que fica aqui, ó. Na verdade, há um lado maior, né, de distribuição e a célula média fica abaixo, tá? Fica num canto, não fica no meio. Bom, mas o que significa aquilo que eu comentei ali, né? Identificado por gene, né? Caracterizado por RBCL. É melhor gene ou é melhor morfologia? O que é RBCL, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, vamos discutir um pouco. Discutir não, né? É um monólogo, mas a gente vai discutir um pouquinho na aula prática. Vou começar da última pergunta. A RBCL eu já falei para vocês, né? É o gene que codifica a enzima rubisco, que é a enzima responsável pela fotossíntese, uma das enzimas, né? Então é toda planta que faz fotossíntese tem. Eventualmente, tá? Pode ser que plantas totalmente parasitas não tenham, tá? Mas aí é outra história. E o que é melhor usar, gene ou morfologia? Essa é uma grande discussão. Muita gente no começo odiava usar gene. Então, primeiro é caro, e ainda é um pouco caro, né? Não é assim, qualquer... Você não faz de bancada usando um lápis, uma caneta e uma lupa, né? Não que comprar uma lupa também seja barato, uma lupa de qualidade está na faixa de uns 20 mil reais. Uma lupa melhor ainda, perto de 50 mil reais, tá? Essas coisas são importadas. Mas sequenciar amostras também vai por aí. A lupa é permanente, esse material para sequenciar não, né? Então, assim, o melhor é usar gene ou usar morfologia? O ideal é juntar as duas coisas. O que se faz muito hoje em dia, tá? Não estou dizendo que eu defendo isso, mas eu também fiz isso na minha tese. A gente faz primeiro uma árvore filogenética, tá? Baseada em RBCL e mais genes. RBCL é um gene do plastídio, do cloroplasto, né? Um dos plastídeos da célula. O ideal é usar ou mitocondrial ou nuclear junto, se possível, ou ainda Next Generation, né? Que é sequenciar tudo. Tá? Mas esse é muito mais caro. A gente faz a árvore, né, usando uma sequência de genes, porque senão eu vou estar contando a história de um gene só, então o ideal é ter uma certa mistura. Tem quem ache isso adequado, tem quem não acha, tá? Sempre tem opiniões diversas, assim que é a ciência, né? E aí a gente começa a procurar características, daí a gente tem a nossa filogenia, né? Reconhece os grupos, e daí, se a gente conseguir reconhecer lá claramente gêneros e famílias, ótimo, né? A filogenia repete aquilo que a gente já viu na morfologia, e no geral é assim que acontece. Quando a gente tem certa dúvida, olha, o que está agrupando essas espécies, a gente vai atrás da morfologia, porque às vezes se escapou alguma informação. Às vezes é característica anatômica que a gente não está acostumado a ver, às vezes é característica química que a gente não está acostumado a ver. Tá? Então o ideal é tentar unir essas ferramentas, ok? Ninguém vai descrever uma espécie só baseado em gene, né? E vai botar lá a sequência. Apesar de que hoje com o barcode tendo estabelecido, muita gente tem usado isso para reconhecer melhores espécies. E há técnicas para usar sequências de DNA para tentar segregar espécies quando a gente tem complexos. Complexos de espécies é quando a gente tem espécies muito parecidas e a gente não consegue morfologicamente, assim, no olho, né, olhando as características morfológicas, separar. Porque às vezes há muita sobreposição dos caracteres.
pode ser questões fenotípicas, né? Ou pode ser simplesmente que são espécies diferentes e tem uma certa convergência. Aí a gente pode usar algumas técnicas um pouquinho mais recentes para usar o DNA para indicar o que seria uma espécie ou não, tá? Mas o que é melhor? As duas coisas, tá? Isso que fica de regra. Então, eu sempre vou dizer, olha, sinapomorfias de RBCL. Ok, mas a gente não vê essas sinapomorfias tão fácil. Então, a gente tenta trazer as morfológicas que são potenciais, geralmente, né? E aí, a primeira ordem, como eu falei, é Lismatalis, né? Tem a família Araceae, que nos interessa. Cuidar para não confundir com Arecaceae e nem com Asteraceae, tá? A Araceae é do Antúrio, a Arecaceae é das palmeiras e a Asteraceae é uma das últimas famílias que a gente vai ver, que é das margaridas, tá? Eu vou falar dessa planta aqui. Hidrocaritaceae, 7 gêneros e 10 espécies. Alismataceae, 2 gêneros e 25 espécies. E Potamogetonaceae, com 2 gêneros e 15 espécies. São essas que eu quero trazer desta ordem para vocês. As outras têm pouca coisa, né? Então, assim, mais ou menos um dos critérios. No Brasil seriam 8 famílias, né, no total, e 460 espécies. A maior parte delas nos antúrios. A gente tem bastante espécies de antúrio. E esse, na verdade, é um grande antúrio, né? Não sei se vocês já viram a flor cadáver. Isso é Amorphophallus titanum, tá? Essa planta, quando vai florescer num jardim botânico, se está no jardim botânico, ela é gravada, né, ao vivo, o pessoal coloca, porque ela dura poucos dias, coisa assim de 24, 48 horas, se não me engano. Ela é polinizada por moscas, né? Não é nada cheirosa, mas ela tem 1 metro de tamanho para mais, tá? Por isso titânio, né? De epíteto, tá? Então, procure um pouquinho mais sobre essa espécie, né? É bem interessante. Tem vídeos no YouTube mostrando como ela abre, para entender como é que funciona, né? Então, eu recomendo, já que a gente está no virtual, faça um pause, ponham lá no Google e dê uma olhadinha em Amorphophallus titanum, tá? É uma flor muito bonita, apesar de não ser cheirosa. É uma das maiores inflorescências do mundo, ok? Porque isso é uma inflorescência, isso não é uma flor. E aí, isso está em Arace. Arace tem tanto a maior inflorescência do mundo como as menores flores e plantas do mundo. É uma família bem legal. Vamos para o próximo. Bom, vamos olhar Arace, né? Agora eu acho que eu deixei sempre esse canto livre. O que a gente tem em Arace? Eu já falei que é a família do Antúrio, tá? É o principal gênero, Anturium, mas a gente tem Philodendron, a gente tem Colocasia, a gente tem uma série de outros cultivados, inclusive, que eu vou mostrar mais ao final, tá? No geral, são ervas aquáticas a terrestres, lianas, epífitas ou aquáticas flutuantes. Na verdade, elas só não são árvores ou arbustos. Mas a gente vai encontrar antúrio subindo em árvore, antúrio crescendo no chão. Eu já coletei, né? Antúrio como dessa imagem, não essa espécie, mas antúrio que cresce no chão, antúrio que sobe em árvore, né? Vai subindo, antúrio que cresce na árvore e emite raízes para baixo, tá? Antúrio que flutua. Não desse gênero, né? Do gênero antúrio, mas quando eu falo antúrio aqui, eu me refiro às aráceas como um todo. Tá? Então a gente encontra isso em vários locais. Elas são muito comuns em florestas tropicais, tá? Especialmente aqui na América. Assim, crescem nesses ambientes, tomam conta, né? Vocês talvez já tenham visto costela de Adão, que é cultivada na região, mas a gente tem o gênero Philodendron, muito comum aqui em Santa Catarina, tá? Elas têm laticíferos, canais de mucilagem, canais resiníferos e látex aquoso ou leitoso. Tá? Então elas têm algum tipo de látex. Nem sempre é muito visível, porque às vezes ele é meio aquoso, tá? As folhas são alternas, espiraladas ou dísticas, aí depende um pouco do grupo. Simples, só que às vezes fortemente fendidas, mas também podem ser compostas. Isso aqui é Anthurium pentaphyllum, tá? Comum aqui na região, tem uma variedade de pentaphylla também, ou pentaphyllum, tá? Muitas vezes meio cordiformes, tá? É bem comum esse formato de folha, tá? Mas também é muito comum esse formato de folha, especialmente no gênero Philodendron na região, tá? A venação aqui é paralela Peninerva palmada. No geral, a gente não tem paralela nesses gêneros de floresta, tá? Tem outros gêneros que a gente não tem aqui na nossa área. E não tem estípulo, tá? Eu geralmente costumo chamar a atenção para as estípulas porque é uma característica interessante, como vocês viram na nossa aula de morfologia. E aí, o que é a flor de antúrio? Quando a gente está falando dessas plantas terrestres, é mais ou menos isso, espada e espata, espata e espata, tá? Mas a gente tem uma amplitude muito grande. Isso aqui é Antúrio andreano, eu vou falar dele um pouquinho depois, já está bem modificado, né? Mas a gente tem copo de leite, a gente tem esse Antúrio aqui, que tem um cheiro de, tipo, pisar em cocô de gato, né? Não recomendo ter isso no jardim, uma vez a falecida professora Lúcia queria plantar isso ali em cima do bloco T, a gente foi fortemente contra, porque o cheiro é insuportável e de longe dá de sentir.
Mas isso, esse tempo estava crescendo na minha horta, assim, surgiu do nada. Então, alguma ave dispersou, de alguma forma chegou. Eu reconheci, assim que deu a primeira flor, e tentei eliminar, levei uns 3, 4 meses para conseguir eliminar a espécie, né, sem cavar muito. Porque ela tem caule subterrâneo, então não é muito fácil de remover. Não recomendo plantar novamente. Tá? Ou arizema, assim, nada muito significativo em cor, tá? Mas tem uma amplitude muito grande, então são plantas com um grande potencial ornamental. Aqui é o antúrio, né, o antúrio andreano. O que eu quero chamar a atenção? As flores são radiais, ok? Tem 4 a 6 pétalas, mas raramente a gente consegue ver, tá? Ou tem espécies aqui na região com. No geral, elas são aclamídeas mesmo, tá? Tem de 1 a 6 estames presentes, eu vou mostrar mais fotos depois. E tem de 1 a 3 carpelos e ovária súpero. Fruto, no geral, é uma baga ou um trico, tá? Mas, no geral, é uma baga. Por isso que eu desconfio que o antúrio merda ali, que nasceu aqui em casa, esse é o nome popular dele, ele tenha vindo disperso por alguma ave, né? Mas eu consegui eliminar já um tempinho essa população querendo crescer. Então, o que a gente tem? Isso aqui é uma inflorescência, tá? E aqui a gente tem uma bráctea protetora. Vamos olhar isso. Bom. Essa é uma espiga, então, né? De pequenas flores, congesta, sobre um eixo carnoso, tá? Esse eixo aqui, depois eu tenho um corte para mostrar para vocês, ok? Que é o que a gente vai chamar de espádice, tá? Lembra? Espada, espádice, tá? Isso lembra a espada. Que pode carecer de flores na região central. Eu vou mostrar que nem sempre é assim que nem o antúrio. Às vezes a gente tem um ápice estéreo, flores masculinas aqui, uma área de flores estéreis e uma área de flor feminina. Tem umas flores bem diferentes, tá? E submetido, né, protegido por uma bráctea que a gente chama de espata. Como se fosse um... Meu Deus, fugiu o nome. Uma espada e um... de proteção quando vai para a guerra. Depois eu lembro. Então a gente tem essa estrutura, né? De proteção. É muito comum em Arace, tá? Espada, espádice. Então, assim, chave, se vocês tiverem fotografado alguma espécie de antúrio nativo, olha que passo interessante, né? Na inflorescência. Olha que vocês podem usar essa característica, tá? E essa bráctea aqui, né, a espata, ela pode ser carnosa, ela pode ser membranácea, ela pode ser decídua, ela pode ser bem pequena. Eu vou mostrar outros formatos para vocês. As flores, elas podem ser androspóricas ou androspóricas e ginospóricas, ok? Radiais, como eu disse, e sem brácteas individuais. Então, não há brácteas em cada uma das flores. Há só essa bráctea geral da inflorescência, ok? Aqui, ó, o eixo carnoso, então aqui a gente cortou, né, esse indivíduo. Aqui está a espata e aqui está a espádice, né? Certo? Aqui, ó, de Xanthosoma pote, né, bem delicadinho. A espata e aqui a espádice. Aqui para chamar a atenção, esse aqui é um antúrio de flores androginospóricas, então a gente tem aqui um gineceua, tá, com a região estigmática e os estames aqui ao redor, tá certo? Aqui de novo a espata e a espádice presente. E aí, isso aqui é uma Locásia cuculata. Gente, isso aqui, e essa aqui é uma Xanthosoma. Essas plantas, elas têm flores um pouco diferentes, como eu comentei. Eu posso ter 3 tipos de flores na mesma inflorescência. O que eu tenho, tá? Vou falar dessa aqui primeiro. Aqui embaixo a gente tem as flores femininas, ou as flores pistiladas, ou ginospóricas. Aqui também, ó, tá? Às vezes mais embaixo e protegidas, como vocês estão vendo. Eu aumento um pouquinho a minha cara, porque eu posso falar. Então, às vezes elas estão na parte de baixo, assim, mais protegidas, né? Acho que se eu apertar aqui vai ficar mais fácil. Talvez. Vendo e aprendendo. Aqui a gente tem uma região de flores estéreis. E aqui em cima a gente tem a região... Perdão, nessa flor aqui já são flores masculinas e a região estéreo está aqui em cima. Aqui é a mesma coisa, flores femininas, flores masculinas e uma região estéreo. Tá? Eu vou detalhar melhor agora essa representação e em outras. Tá? Então aqui, ó, a espata, certo? Aqui é a espádice. Então vou mostrar em detalhes. Aqui embaixo as flores ginospóricas, seguidas das flores androspóricas e uma região estéreo. Tá? Não é toda que é assim, dá de identificar claramente quando é assim, como vocês podem ver nesta Alocasia macrorhizos, né? Que é essa planta bonitona ali, como eu disse, muito usadas na ornamentação. Olha só, essa aqui é a inflorescência dela, né? Então aqui a gente tem a espata com a espádice, certo? E a gente tem aqui embaixo o que eles chamam de zona feminina, né? Ou as flores ginospóricas. Uma zona de flores estéreis,
neste caso. Tá vendo que ela muda um pouco aqui, ela está meio achatada, apertada. Geralmente as flores femininas, inclusive, estão protegidas, tá? Nessa câmara é, é, da inflorescência. Aí essa região estéreo, as flores masculinas, e quando geralmente muda de cor é porque é uma região estéreo, tá? Aqui também, de novo, sem flores presentes, né? Bom, para que serve essa parte estéreo? Geralmente ela produz néctar e ajuda a atrair polinizadores, ok? Aqui tem uma outra, Colocasia esculenta. Essa planta é utilizada aqui como alimentação e ornamental. E de uma dessas plantas de Arácea se desenvolveu o primeiro anticoncepcional feminino, tá? Conhecimento indígena, né? Os indígenas consumiam o caule e a indústria farmacêutica soube e produziu os primeiros anticoncepcionais femininos a partir desta planta. Depois sintetizou-se o composto, né? Porque as populações também não iam dar conta. Mas aqui, ó, protegido, né? Aqui foi arrancado a espata, as flores femininas, a região estéreo, flores masculinas e região estéreo. Aqui está a representação dessa mesma coisa. Tá? Então, essa é uma inflorescência bastante comum aqui na região. Aqui um filodendron, ó, flores femininas, flores masculinas, região estéreo. A região estéreo aqui produzindo bastante néctar. Philodendron ederaceum. Aqui um Syngonium angustatum, ocorre no estado. Ó. Olha as flores femininas na câmara. Dá de ver os estigmas bem bonitos, né? Região estéreo, flores masculinas. Aqui só a pontinha que é estéreo. Aqui esse Trifonium roxburgh, também é a mesma coisa. Flores femininas, região estéreo, flores masculinas, região estéreo e mais uma parte da região estéreo. Tá bem diferente esta. Xantossoba taioba, Xantossoma, o adjetivo está aqui, né? Esse aqui é o taioba, também consumido na região. Tá? Aqui as flores femininas, região estéreo, e as masculinas não estão na foto porque é uma inflorescência bem grande. Tá? Então entendam que esse é um padrão bem comum de Arácea. O que a gente tem de Arácea no geral, né? Caladium, Anthurium, Philodendron, Alocasia, muito usadas na ornamentação. Tá? O Eduardo Gonçalves, se vocês que é o autor daquele livro de morfologia, se vocês seguirem o Instagram dele, ele posta quase toda semana alguma dessas, porque ele trabalhou bastante com o grupo. Hoje ele trabalha mais com paisagismo, enfim, ele deixou um pouco a academia, a função de professor, né? E mostra essas plantas muito utilizadas na ornamentação, né? Vários de vocês talvez tenham alguma delas. Muito comum o antúrio, inclusive a gente é antúrio anão, antúrio grande, né? As mudanças a gente vai fazendo. Esse antúrio andreano, ele é nativo provavelmente ali da Colômbia, tá? Ele não era tão bonito assim, né? Assim, tão vistoso, mas era uma planta de subbosque que crescia nas florestas e foi utilizado, levado para a Europa para domesticação já há muito tempo, tá? E depois voltou domesticado para cultivo. Essas plantas elas não gostam de água assim em abundância encharcadas, porque elas são epífitas, tá? Então assim tem que cair uma aguinha sobre as raízes, mas assim é como se fossem borrifos de um ambiente tropical, não encharcar e deixá-las dentro da água, porque aí elas apodrecem, as raízes apodrecem. Dica de cultivo. Aqui, ó, Aglanoema, Colocasia, Arizarum, outra Locásia, né? Então, vários padrões, né? Isso aqui é muito comum. Vários padrões de folhas, né, que chamam atenção para cultivo. Monstera deliciosa tem no campus, tá? Às vezes a gente tem a sorte de ter o semestre que ela tá florida, né? Espata ao redor. Essa planta essas plantas no geral são polinizadas por moscas ou besouros, tá? E a monstera deliciosa a gente pode comer. Eu não sei se alguém já comeu. É chamada de banana de macaco ou abacaxi chinês, né, os nomes populares. Eu já comi. Tem um gosto misturado de banana com abacaxi. Só que tem um problema. Não pode, hipótese alguma, comer quando ela está verde. Ou ainda quando ela está pouco madura. Ela tem que estar muito madura, quase apodrecendo. Tá? Por isso que é difícil a gente consumir. Por quê? Porque quando ela está verde, ela tem isso. Ó. Opa, efeito falhou. Ráfides, muitas ráfides. Eu já comi ela um pouco não madura e é como se tivessem agulhas andando sobre o seu paladar, né? Então sobre sua língua, enfim. Então isso tem que estar quase apodrecendo. E o problema é que ela não amadurece tudo de uma vez, ela amadurece aos poucos. Então assim, a gente tem que comer de pouquinho em pouquinho, tá? Vale a pena por experiência, mas eu não gastaria muita energia plantando ou cultivando para isso, porque é difícil, né? E é arriscado comer essas rápides. Depois, quando a planta já está bem madura, elas degeneram, né? Então é a estratégia da planta de defesa.
Não é para ninguém comer enquanto está verde, porque não vai dispersar semente nenhuma, assim, né? Não está pronto ainda para isso. E cuidado com Dieffenbachia, que é a comigo ninguém pode, né? É uma das 16 plantas que mais causam intoxicação no Brasil, tá? Bonita para ficar no canto. Quem tem criança em casa, cuidado, né? Porque ela causa irritação na mucosa, na faringe, na laringe, edema, pode levar até a morte, para quem tem uma reação alérgica muito grande, tá? Então, assim, deixa ela no canto, tá? Comigo ninguém pode, o nome é porque realmente tem que tomar cuidado. Bom, eu falei que os antúrios não são só terrestres, tem os antúrios aquáticos. Então, o que que aconteceu? Existia uma família chamada Lemnaceae, tá? Essa família foi, depois de vários estudos, incluída dentro de Araceae, que tem duas ou mais subfamílias, né? Uma delas é agora Lemnoide, ok? E o que que eu vou chamar a atenção? Porque são plantas que vocês vão reconhecer. Essas plantas, hoje na família Araceae, né, estão inclusas dentre as menores plantas do mundo. Aqui está sem escala, mas depois eu vou mostrar com escala. Isso aqui é uma planta inteira, tá? E são gêneros diferentes, inclusive. Tá? Então eu vou tentar destrinchar para vocês um pouquinho dessas lemnoídeas, né? Eu vou chamar de lemna no geral, mas são 4 gêneros que a gente tem. Bom, como é que se percebe isso? Existe um ancestral, assim, né, presente, que é a Picha stratioides, que é o alface da água. Quem tem lagoa, quem tem aquário, eventualmente já viu isso, né? É uma planta flutuante, produz bastante raízes e aquática. Gente, olha a espata na flor. É que essa planta geralmente se reproduz assexuadamente, né? Só quando a população está muito grande é que ela costuma produzir flor, ele produz semente porque ela imagina que ela vai desaparecer, né? Acabar morrendo, falta de recursos, daí morre, adiciona recurso na água de novo e depois volta, né? Nos lagos. Então, quando está muito cheio, produz essa flor. Olha uma altura em miniatura, tá? Então, essa planta seria a transição entre as terrestres e as aquáticas. A Picha stratioides, né? Então, esse seria esse elo entre as aráceas terrestres com as epífitas e aquáticas, né? Mesmo antes da filogenia, o pessoal já percebia isso até por conta da inflorescência, né? Mas a filogenia veio reforçar que é um grupo monofilético, a família como com isso incluso, tá? Mas ela não é a única. Essa aqui é bem grande ainda. O que que a gente costuma ter, né? Elas tomam conta, tá? Podem ser um problema, inclusive invasoras, mas é abrigo para levinos, né? Berçário para a fauna como um todo, tá? E no geral elas vão se multiplicando sozinhas, né? Tipo bactéria, assexuadamente. E de 2 vai para 4, 4, 8, quando você vê, toma conta do ambiente. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Quem usa isso em lagoa ou lago. Como é que são essas inflorescências, né? Ó, espátice e espata presente, tá? A mesma estrutura. A diferença é que elas geralmente são androginospóricas. Deixa eu mostrar aqui que é mais legal. Esse é uma lema, né? Então, o Brasil está representado por 4 gêneros: Spirodela, Lema, Wolfiella e Wolffia. Tá? São essas plantas que estão aqui representadas. Todas elas se multiplicam preferencialmente e assexuadamente. E a gente separa alguns gêneros pela raiz, pela presença ou não. Tá? Spirodela e Landoltia, que é um outro gênero, tem várias raízes, por exemplo. Lema só tem uma raiz. Tá aqui, ó. E Wolfiella e Wolffia nem raiz tem. Tá? Eu vou mostrar depois para vocês, que aqui tem uma delas representadas. É folha. Na verdade tem um protocaule lá, né, assim, onde o meristema, onde ela vai produzir folha. Só isso. Tá? Mas eu vou mostrar fotos que são mais interessantes, né? A reprodução é vegetativa, né? Como eu falei, que nem bactéria, né? Isso é exponencial, vai sempre crescendo, tá? Todas elas. Em alguns casos, não é bem uma inflorescência espádice, o espádice bem formada. Em alguns casos, a gente tem aqui, ó, 3 estames presentes com uma região estigmática e um ovário súpero, tá? Aqui com uma raiz só. Quem quer com uma raiz só? Lema. Aqui a gente tem uma lema representada, tá? E olha aqui a planta como um todo. Olha a flor, gente. Dando zoom, tá aqui, ó. Tá? Então essas são plantas, né? Uma lema, uma raiz só. Aqui tem mais de um indivíduo, tá? Por isso tá contando, vocês estão vendo mais raízes. Mas no geral essas plantas são as angiospermas que têm as menores flores do mundo e são as menores angiospermas do mundo até o momento, que se conhece. Olha o grão de pólen. Gente, é muito louco, né? Olha aqui. Então aqui está a raiz, né? Aqui a região de coifa. O que que tem? Tem tipo um nó, né? Uma região meristemática que está produzindo folhas, ok? Tem nervura, tudo ó, presente. Um tecido bem aerenquimatoso para ela facilitar a flutuação, né? Então ela tem essa vantagem de flutuação, tá? Produz a sua raiz e vai brotando, tá? Se uma dessas folhas sair com a região meristemática, brota normalmente.
Tá? Aqui, ó, lemas. Então tá aqui uma visão de lado dela, né? Aqui a sua única raiz. Aqui Spirodela e Landoutia, com várias raízes. Olha aqui, isso aqui tem 1 centímetro, né? Pra ter uma ideia. Olha a mão da pessoa repleta de Wolffia brasiliensis, que é a menor planta aquática com flor do mundo. Até porque terrestre isso nem tem como sobreviver, né? Uma planta desse tamanho. Então, essa é uma Wolffia brasiliensis muito comum, essas plantas no Pantanal, tá? Onde a gente tem mais ambiente parecido, né? Para essas plantas. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma foto dela, então tá aqui, ó, 2 estames, estilo. Tá aqui que seria mais ou menos a representação. Tá faltando aqui um estame na representação, mas um ovário súpero, né? Até porque ínfero vai ser difícil. Tem filete, antera, tudo bem desenvolvido, tá? Wolfella ligulata com esse formato diferente. O pessoal coleta de peneira. Aqui a inflorescência dessa Wolfella ligulata. E como é que foi a evolução da espata das aráceas, né, para estritamente aquáticas, né? Então ela vai perdendo essas características, ó, essa espata vai diminuindo de tamanho, né, ó, até ficar só um resquício do que era uma espata, porque não é mais necessário nessas plantas extremamente aquáticas essa estrutura, né? Ela não se fez mais necessária ao longo do processo evolutivo. Bom, a gente usa Anthurium ainda para outra função. Anthurium não, os filodendros para fazer cipó, tá? Isso é um problema, porque geralmente a exploração é predatória. Então, assim, esses balaios, esses cipós muito usados no interior, né? Quem é do interior sabe, é feito de aráceas, tá? Então tem outros usos, mas é uma exploração bem predatória. O que a gente tem em Santa Catarina? Uma dezena de espécies, tá? Aqui o Anthurium gaudiano, um dos mais comuns. A gente tem uma possível espécie nova coletada ali na região de Palhoça. Tenho cultivado na Casa de Vegetação, está sendo cultivada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro com o Marcos Nadruz, também especialista na família. A gente está esperando ela produzir um fruto, porque o fruto é importante para identificar, tá? Aqui um Asterostigma reticulatum, um Anthurium terrícola bem comum. Pirch ocorre bastante, né? E filodendros são vários, tá? Filodendros geralmente são mais epífitas. E vão subindo, assim, né? Não que a Anthurium não faça isso, mas filodendros têm folhas maiores também, uma inflorescência um pouco diferente. Philodendron bipinatifidum e Picha stratioides são usados como medicinal, né? Quem quiser dar uma olhada na literatura. E é isso que eu tinha desta ordem, né? A bolinha vermelha apareceu, vou fazer uma pausa para ir para a sequência.